Com alegria, nós estamos aqui agora com esta oportunidade de pensarmos juntos na mensagem da Palavra de Deus. E como você sabe, para caminhar na nossa vida, sendo direcionado pelas Escrituras, na verdade, a mensagem fundamental do Evangelho é muito simples, é muito básica, né? A pessoa deposita sua fé em Cristo Jesus, pede perdão a Deus se arrependendo, recebe essa fé, é perdoado e a pessoa pode caminhar aí na sua trajetória de fé. Mas isso não significa que todo e qualquer conhecimento de Deus revelado na Bíblia pode ser entendido sem um estudo mais aprofundado. E, com certeza, você às vezes lê certos textos e você diz, espera aí, eu não entendi nada. E um dos textos muito desafiantes para muita gente que lê e às vezes não consegue compreender o que está sendo apresentado ali é exatamente o texto de Lucas capítulo 16, quando nós temos a frase que aparece ali, e o Senhor elogiou o administrador desonesto. Essa parábola desse administrador desonesto ou administrador infiel, ela chama atenção. Inclusive, isso foi tão sério que na época do imperador Juliano, chamado Juliano o Pagão, que queria fazer com que o Império Romano voltasse ao paganismo, ao combater a fé cristã, ele mencionou exatamente esse texto. Então vamos olhar de perto para ver o que a palavra de Deus pode nos ensinar. Portanto, em Lucas capítulo 16, nós temos o texto bíblico que nos diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, ele chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um e desprezará outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês, aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus.
Quando a gente lê um texto como esse, vamos falar aqui a verdade, sermos sinceros, a gente pensa, poxa, acho que eu não entendi nada. Porque Jesus vai contar essa parábola, e é interessante porque ele está fazendo isso e está falando diretamente aos seus discípulos. Então ele está querendo ensinar alguma coisa mais específica para aqueles que o seguem diretamente. E quando ele faz isso, aí surge essa história de um administrador aqui que trabalha, né, por um senhor, um homem rico, e se ouve que existe alguma coisa aí que está soando meio que corrupção, algo que está fora do lugar, e aí esse homem é chamado para prestar contas do que aconteceu, e ele então vai lá e chama os devedores para resolver a coisa e meio que desconta a dívida de todo mundo. E depois que isso acontece, nós vamos ver que o Senhor acaba elogiando esse administrador chamado de desonesto, de infiel no texto, e parece que as coisas se resolvem de uma maneira um tanto quanto inesperada, especialmente vindo isso da boca de Jesus. E para complicar mais o cenário ainda, ele vai dizer, olha, vocês devem entender que a gente deve usar as riquezas desse mundo, né, para ganhar amigos, para que eles recebam a gente nas moradas eternas. E depois vai se falar dos dois senhores e tal. Sinceramente, à primeira vista, parece que esse texto é muito complicado, ou então ele está ensinando alguma coisa diferente do que a gente esperava. Como é que a gente entende essa história que o Senhor elogiou o administrador desonesto? Para a gente entender o que está acontecendo aqui, lembre-se, você só entende um texto bíblico adequadamente se você percebe o que está acontecendo aqui. Nós estamos vendo o Evangelho de Lucas, e Lucas, você sabe, né, apresenta Jesus muito nessa percepção de uma sintonia sensível ao sofrimento humano, as pessoas que estão numa condição, vamos dizer, fora do status quo, gente marginalizada, e traz uma crítica, né, ao comportamento daqueles que se achavam senhores da situação. Então é interessante que esse capítulo ele vem depois do capítulo 15, que fala da parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Então o enfoque aqui é o que significa a salvação que Deus vem trazer em Cristo, quando se deixa de lado aquilo que se parece garantido para buscar aquilo que, vamos dizer, a gente não tem qualquer expectativa e solução. E, curiosamente, depois desse trecho do capítulo 16, nós temos pequeno trecho falando das leis e dos profetas, e em seguida vem o rico e o Lázaro. Então, a gente vê onde está ambientada toda a discussão, e, com certeza, a coisa tem relação com o que aparece em volta. E, diante dessa compreensão, vamos olhar então o texto para ver o que ele está de fato nos dizendo. Bom, Jesus está ensinando os seus discípulos, mas lembre-se, isso não quer dizer que ninguém mais escuta isso, até porque você percebeu que os fariseus reagem no final aqui do trecho bíblico que nós lemos. E ele então fala sobre um administrador, né, que era de um homem rico, que foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então preste atenção nisso, porque é muito importante. Ele é administrador de um rico. Observe que, especialmente em Lucas, quando se menciona rico, mostra-se um questionamento daquela ideia que prevalecia no ambiente religioso, que toda pessoa rica é alguém abençoado por Deus. Como você vai ver na sequência, né, quando nós temos aí o rico e o Lázaro, né?
Daqui a pouco a gente vai ver no próprio Evangelho a questão que envolve Zaqueu. Então, aqui você tem a figura de um homem rico, poderoso, e que certamente não há qualquer sinal de elemento positivo a respeito dele. Porque quando a gente lê esse texto, a gente fala, puxa, né, quem sabe, vamos ver, quem sabe esse Senhor não quer dizer, representa Deus ou Jesus, mas assim, de cara, ele já apresenta um cenário que não é nada promissor. E é curioso que o administrador está sendo acusado de desperdiçar os bens, né? Essa palavra é a mesma palavra usada para o filho pródigo no original grego. Então você vai ver que o filho pródigo também foi alguém que desperdiçou os bens do pai. E aqui ele faz isso, mas veja, ele foi acusado. Então a primeira coisa muito importante para a gente pensar aqui, entender, é o ambiente cultural do mundo judaico da época e da realidade presente até nesse contexto semítico, que a gente tem a comunidade interagindo dentro dessa realidade. Quer dizer, foram falar com o homem. Né? Você tem esse elemento que está junto, porque senão a pessoa pensa o seguinte, só tem o senhor, o administrador e os devedores, mas não. Então a conversa chegou lá e falou, olha, parece que o homem lá está fazendo você perder dinheiro. E então, o que acontece? Mediante essa acusação, o senhor chamou e perguntou, e olha lá, o que é que eu estou ouvindo a seu respeito? Escuta, que boatos são esses? Que notícias são essas? O que é que está acontecendo? E aí, imediatamente, a palavra do Senhor, faz favor de mostrar o que você está fazendo. Eu quero uma auditoria já. Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Então, quer dizer, a coisa não estava funcionando bem, a indicação é que o administrador de fato está fazendo coisa errada, o senhor fica sabendo, chama ele para essa prestação de contas e fica claro que o homem vai ser demitido, ele não tem saída. E tanto é que a sequência do texto no verso 3, que o administrador diz a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? E aí ele começa a pensar. E a indicação aqui é que nós estamos provavelmente pensando num contexto rural, né? Você vai ver, por exemplo, que a dívida que envolve aqui tem a ver com azeite, tem a ver com trigo, e possivelmente, quando ele diz, olha, eu perdendo o meu emprego, até como o homem é um administrador, um gestor, o que ele vai fazer? Se ele perder a sua posição, aliás, a coisa é muito grave, porque a gente, quando pensa no contexto moderno, a gente sempre pensa de maneira individual, mas lembre-se, né? Todo mundo está integrado aqui, né? A conversa rodou, a gente tem os devedores, a gente tem a comunidade, a aldeia aqui em volta, a gente tem o homem rico, a gente tem o administrador, o que ele vai fazer da vida? Então, assim, como ele é um homem desse perfil, ele diz, eu não tenho condição de cavar, talvez até cavar no sentido de trabalhar na agricultura, é muito possível que seja isso. E também eu não tenho condição, né, de sair por aí mendigando, até porque ele tem uma posição razoável. Então ele entra numa situação desesperadora e diz, já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, preste atenção, as pessoas me recebam em suas casas. Ou seja, essa dimensão, né, que muitas vezes é desafiada em Lucas, né, você vai ver, por exemplo, aqui essa questão, né, de Deus se preocupa com o indivíduo que está perdido sozinho e vai em busca dele para trazer de volta, né, a ovelha perdida é trazida de volta para ali o aprisco. A gente vê essa dimensão muito clara na história de Zaqueu, que rompeu com a comunidade. Então, pensando da maneira bíblica antiga, a questão mais grave, né, pensando nessa sociedade que interage com essa relação de respeito, e se ele tiver um problema muito grave, ele vai perder a relação com os outros. As pessoas não irão recebê-lo nas suas casas, porque ele está
moralmente queimado. A coisa realmente entrou num desespero e ele vai ter que ter algum tipo de ação criativa para resolver essa situação tão difícil. E quando a gente continua olhando o texto, o que a gente percebe? Esse administrador aqui vai, podemos assim dizer, criar o jeitinho administrativo. A gente pensa que isso é criatividade puramente nacional. Não, ele vai tentar resolver a coisa e ele então diz o seguinte, ele chama os devedores e pergunta para eles, né? Escuta, quanto é que você está devendo? Aqui a linguagem é muito interessante, que a gente não pega de imediato, porque ela envolve muito esse contexto judaico antigo e até mesmo essa cultura do Oriente Médio, que é aquela conversa de como é que a gente lida com o preço, né? Como é que a gente pechincha. É interessante, lembra quando Abraão conversa com Deus, e se tiver 50 lá em Sodoma, e se tiver 40, e se for 30, né? Essa conversa, como é que é essa dívida? Vamos ver aí. E aí ele pergunta para o indivíduo primeiro, em vez de chegar direto e falar, escuta, você está devendo tanto aqui, ó. Não, ele pergunta qual é, né, a sua dívida e ele diz, olha, eu estou devendo 100 potes de azeite. E aí ele pega um documento, né, e pede para o sujeito, vamos dizer, confirmar objetivamente, você sente-se depressa e escreva 50. Nossa, na hora que a gente lê isso, fala, peraí, o homem está dando um desconto de 50%. A seguir, ele perguntou ao segundo, e você, quanto é que você deve? 100 tonéis de trigo. E ele respondeu, tome a sua conta e escreva 80. Ou seja, ele foi lá e fez esse tipo de mudança de maneira formal e concreta. E a gente lê isso e algumas pessoas pensaram o seguinte, olha, parece que esse administrador não é gente ruim, não. Porque a indicação é que ele parece que está fazendo o seguinte, ele deve ter sabido que o administrador que o senhor dele, como ele enquanto administrador, que o seu senhor estava cobrando coisas a mais aí. Então o que ele fez? Ele passou a régua para tentar resolver a situação de maneira mais justa. E aí, possivelmente, o senhor estava cobrando juros, o que era proibido pela lei judaica, pela Torá. E ao cobrar esses juros, por isso que a conta estava alta. Mas isso não bate, porque você viu que no primeiro caso ele deu 50% de desconto e no segundo ele deu 20%. Então essa proporção não faz sentido. Outros acham que talvez ele tivesse ganhando por fora e que ele tivesse lucro e ele falou, olha, nesse desespero eu vou resolver a minha parada e vou aqui descontar a minha parte, né? E aí eu resolvo essa situação. E, na verdade, apesar dessas ideias serem bastante assim atraentes e até serem discutidas em muitos textos que foram escritos sobre Lucas 16, na verdade, se olhar bem, elas não se sustentam. É difícil demais imaginar juros pela diferença muito grande. E até é difícil a gente imaginar que o homem estivesse levando 50% e o outro levando 20% nessa história, porque se você pensar bem, e o senhor dele descobrisse que ele estava nessa situação, você imagine que tipo de desdobramento isso haveria de ter. Por isso, essas hipóteses elas não se definem no texto de maneira alguma. E a gente fica pensando e não consegue entender o que está acontecendo. E a coisa fica mais complicada quando a gente lê na sequência o texto dizer para nós o que ele vai informar logo em seguida. Diz o texto que o Senhor, no verso 8, elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Então, pense bem, o que está por trás dessa informação que chega aqui? O Senhor elogia.
Agora preste atenção, o administrador, né, a palavra grega adikia, de fato mostra essa ideia de infidelidade, de injustiça, de desonestidade que está claro aqui. Ele elogia. Agora, preste atenção que ele não elogia por razões que têm qualquer coisa com desonestidade. A palavra utilizada, que vai mostrar onde está o elogio, foi pela astúcia dele, pela capacidade de uma situação que, vamos assim dizer, seria um beco sem saída. Ele conseguia achar um caminho para tentar resolver a situação. E agora a gente pergunta, por que isso? Que tipo de vantagem o Senhor recebe? E qual é o elemento positivo? Por que Jesus vai contar esse tipo de história? Olhando para o texto, chama a nossa atenção que a gente descobre aqui que o que esse homem faz na hora do seu desespero é pensar o seguinte: se o meu Senhor for usar a lei do jeito que ela está à sua disposição, com certeza eu irei para a cadeia, eu serei preso. Porque uma vez que a administração dele é questionada e está prejudicando alguém que tem poder, observe, esse elemento sempre está presente em Lucas, né? Pessoas que estão numa situação de desvantagem e recebem algum tipo de opressão de gente poderosa materialmente, poderosa politicamente, poderosa religiosamente. Então, ele sabe que essa seria a pena. Então, ele vai engendrar um elemento muito curioso, que é fazer o seguinte: ele conversa com os devedores, abate parte da dívida deles, negocia com eles, que era uma coisa assim compreensível naquele contexto, porque a pessoa é mais ou menos como acontece até hoje. Quanto é que você deve? Eu posso pagar tanto. Então, se você fizer isso à vista, eu posso te dar um desconto. Ele vai dentro dessa negociação por conta dele para se safar, mas o que ele vai perceber, o que ele vai conseguir é que nesse momento, aquilo que é tão valioso, que é tão extraordinário, que é o bom nome de alguém dentro da comunidade, ele conquista para o seu próprio Senhor. Então, o que ele está fazendo, na verdade, ele nem podia estar fazendo, porque, na verdade, ele está demitido, mas ele se comporta como se ele tivesse continuado na função e no cargo. E ao fazer isso, ele, conversa com os devedores, assume essa situação e com isso ele coloca o nome do seu Senhor lá em cima, de modo que toda a comunidade vai celebrar. Porque, de repente, esse seu Senhor fica com as mãos amarradas, porque ele diz assim: tudo bem, agora eu estou aqui, peguei, vamos assim, o administrador no flagra, só que esse indivíduo fez um caminho assim tão astucioso, essa é a palavra fundamental, para lidar com os devedores. O que vai acontecer agora? Eu posso pegar pesado, eu posso fazer de tudo para prendê-lo e vencer legalmente, mas eu vou ter toda a comunidade com ódio de mim. Eu vou ter toda uma situação mais difícil para lidar por causa da maneira como ele resolveu a situação. E se isso continuar assim, eu não sei nem o que vai ser da minha relação com eles e aquilo que eu vou poder fazer. Então, o que a gente percebe é a coisa extraordinária que surge desse texto. Quando esse administrador injusto percebe que ele não tem saída, ele faz uma aposta. A aposta dele é que, se ele fizer esse caminho astucioso, ele conta sem ter condição de ter certeza com a generosidade do homem rico, poderoso, por causa do seu nome diante da comunidade. Porque ele poderia usar a lei, mas ele teria desdobramentos, então a sua esperança última está nisso. Isso é paralelo do que a gente vê na história anterior do próprio filho pródigo. Porque depois de ter feito tudo isso, sem ter direito nem condições nenhuma, ele fala: sabe de uma coisa, eu vou me arriscar e vou voltar lá. É claro que o administrador injusto,
Ele não tem nada a ver com o pai, que na outra história é Deus, mas o paralelo é interessante. É a última esperança que surge, eu vou fazer o possível para lidar com aquilo que envolve essa possível misericórdia e generosidade do homem rico, aquele nas mãos de quem eu estou e não tenho como escapar pela minha própria força ou pela lei. E diante desse cenário, Jesus prossegue e vai fazer a seguinte observação. Ele diz, olha, que os filhos das trevas, né, aqueles que são desse mundo ímpio, do mundo sem Deus, inclusive a gente pode até olhar, né, a expressão aqui exata que ele vai dizer, né, ele diz que os filhos deste mundo ou desta era, né, porque veja que aqui tem essa discussão daqueles que estão dimensionados apenas neste mundo, nesta era, aqueles que têm a esperança da era futura. Então vejam que essas pessoas são pessoas que são mais astutas no trato entre si do que os filhos da luz ligados àquela ideia das pessoas que servem e seguem a Deus. É curioso, então, inclusive, ver que lá nos manuscritos do Mar Morto, a comunidade que vivia lá nessa época, Yahad, eles se identificavam como filhos da luz, né, para ver como essa expressão tem uma confirmação histórico-arqueológica para dizer, fazer relação a pessoas que se identificavam como pessoas que queriam ser fiéis a Deus. E aí ele, então, né, diz isso para mostrar o seguinte, olha pessoal, você vai ver que a vida, ela só tem uma saída. A saída, em vez de ser esse caminho que vocês estão vendo nesse ambiente religioso que vocês conhecem, da mesma maneira como a relação com Deus se dá com apostar na sua bondade, na sua misericórdia e lançar-se nisso, essa realidade é tão determinante que até no mundo sem Deus, os poucos caminhos que saem bem-sucedidos acontecem dessa maneira. E o que é assustador? O assustador é ver que no ambiente das pessoas sem Deus, no ambiente das pessoas que agem com desonestidade intencionalmente, que não merece nenhum elogio, não é que muitas vezes eles usam de criatividade para resolver situações com muito mais astúcia do que os filhos da luz. E é interessante, aí eu faço até questão, para a gente poder sentir a força desse texto, de ler como que ficou traduzido na versão, a mensagem que tenta, assim, trazer esse impacto do texto para a realidade do nosso ambiente contemporâneo. Dá uma olhada comigo o que aparece aqui, né, na sequência do verso do número 8. Né? Diz o texto, agora vem a surpresa. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabem por quê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Quem sobrevive nas ruas são mais astutos nessas questões do que os bons cidadãos. Eles estão sempre alerta, buscando opções, vivendo da própria astúcia. Quero que vocês sejam astutos assim, mas só para o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa, assim vocês terão uma vida de verdade, não sejam apenas bons cumpridores de regras. Aí você percebe que coisa interessante? Quando a gente é alcançado pela graça de Deus e pelo Evangelho, de certa forma, a gente é libertado dessa espiritualidade aprisionadora, e uma das coisas fundamentais é que essa libertação nos traz, digamos assim, uma santa astúcia, uma santa criatividade para usar aquilo que a gente pode chamar do mais improvável para atingir os resultados mais inefáveis.
E é por isso que o texto vai caminhar na direção que ele caminha. Dá uma olhada comigo aqui na sequência, quando Jesus vai dizer um negócio que a gente nem poderia imaginar. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, os recebam nas moradas eternas. Qual é a dimensão da problemática social? Riqueza. O homem é rico, o sujeito trabalha para ele, administrador, por causa do seu lucro vai agir de maneira indevida, as pessoas estão aflitas porque estão devendo. Quanta coisa meio caminho, quanta coisa meio fora do lugar, estranha, fora do eixo, acontece nesse mundo de transação financeira. Pois é, e nessa hora Jesus diz, você vê o que as pessoas fazem para ter o lucro imediato? Então quero dizer para vocês, por que o rico se segurou? Porque ele precisava de amigos, precisava ser recebido pela comunidade. Por que o homem fez toda a realidade que era o administrador agiu para que os outros pudessem recebê-los em suas casas? A gente não tem como viver a pseudo-independência individualista. Isso é loucura. E Jesus diz, olha, vocês têm que ser mais criativos ainda. Sabe esse dinheiro, esse negócio que enfeitiça as pessoas, que faz com que elas percam a referência, que elas quebrem com a comunidade, que elas abram mão da moral? Pois é, use essas riquezas, veja como é a inversão de tudo, para que vocês, através dos seus bens, daquilo que está nas suas mãos, que na verdade nem pertence a vocês, utilize isso para o reino, utilize isso para alcançar as pessoas, não especificamente para a realidade desse mundo, não para aquilo que envolve os filhos desse mundo, mas para que essas pessoas, entendendo a graça de Deus, entendendo a história do filho pródigo, entendendo a ovelha perdida, entendendo a moeda perdida, eles encontrem a graça de Deus e aí vocês façam a festa completa da comunidade nas moradas eternas. Aí sim vocês vão ter amigos e comunidade para sempre. Ou seja, esse texto aponta para nós a prioridade da missão. O que você faz com o seu dinheiro? O que você faz com os seus bens? Eles existem para o quê? Para a sua satisfação apenas? Para você acumular e daqui a uns anos você nem vai estar mais aqui? Qual é o benefício? Qual é a finalidade? Será que a gente enlouqueceu a ponto de imaginar que a gente deve acumular uma série de coisas com as quais a gente nem tem condição de conviver de perto e muito menos desfrutar delas? Ou será que a gente entende que assim como as pessoas fazem de tudo para lidar com essa realidade, a gente deveria fazer muito mais para ter a riqueza maior no reino de Deus, que envolve a salvação, foco maior da proposta da missão. É uma coisa aparentemente sem sentido, né? Que alguém fala, não, mas Deus não precisa de dinheiro. Claro que não. Mas é claro que os nossos recursos, tudo aquilo que se transforma em potencial econômico, pode e deve ser usado para a glória de Deus e para a expansão do seu reino, ainda que sejam riquezas desse mundo ímpio. Mas é interessante que o texto continua. E quando ele continua, o texto vai mudar um pouco o seu foco. A direção vai aí mudar um pouquinho, porque na sequência nós vamos ler o seguinte. Agora, depois de focalizar essa questão que no final das contas tem a ver com salvação e vida eterna, aí essa relação com o dinheiro e as riquezas, ela é retomada aqui, até porque ela vai ser trabalhada em vários lugares em Lucas e ela complementa a história. E ela vai dizer o seguinte, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará
as verdadeiras riquezas. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um, desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro, no original, é mamon. É interessante que as palavras que aparecem aqui, ainda que nós tenhamos o texto em grego, originalmente esse texto foi falado de maneira semítica, quer seja hebraico ou aramaico. E quando a gente pensa de confiar, pensa em fiel, nós temos um jogo de palavras com aquilo que tem a ver com o radical aman, amen, emuná e mamon. Tá vendo só a brincadeira que surge no pano de fundo original de onde o texto depois é registrado em grego? E aí, o que está sendo considerado aqui? Qual é o problema? O problema é que as pessoas, na época de Jesus, em grande parte, por um entendimento equivocado daquilo que eles leram no Antigo Testamento, eles estavam entendendo que riqueza sempre era sinal de bênção. De modo que as pessoas que estavam nessa condição de posição religiosa superior, ou numa espécie de primazia social pelos seus bens, que eram associados a uma suposta justiça, por isso que daqui a pouco nós vamos ver a discussão do rico e do Lázaro aqui na sequência, essas pessoas tinham perdido o sentido do que realmente significava a caminhada com Deus. Por isso o texto anterior mostra que nesse mundo, por causa desses recursos, a pessoa faz qualquer coisa, e dali a palavra de Jesus vai encaminhar o entendimento na direção da salvação. Mas prosseguindo, Jesus então desafia esse pensamento dizendo, olha pessoal, não é verdade que a maneira de lidar com a nossa vida está ligado com essa contabilidade de justiça que pode se ver no sucesso financeiro. Não, na verdade o que vale é a fidelidade. E lembre-se que no original ser fiel é a mesma coisa de ter fé. Quem crê mostra isso de maneira concreta. Então, quem é fiel no pouco também é no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Faz até um contraponto com o que vimos anteriormente. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas? Por quê? Porque as riquezas que chegam para nós não são nossas. As riquezas que chegam aqui neste mundo, na verdade, pertencem a Deus. Então, se alguém não está submetido a Deus e não vê todos os seus bens e oportunidades como uma dádiva do Senhor generoso, que quer que nós gerenciemos isso para o bem do reino, essa pessoa acha que é dela, ela não vai poder ter acesso às verdadeiras riquezas. Ela não entendeu nada. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, tá vendo? Porque na verdade a riqueza não é de vocês. Quem lhes dará o que é de vocês? E aí Jesus dá, digamos, o checkmate dizendo, olha pessoal, não tem jeito. A gente precisa decidir quem é Senhor da nossa vida. E você talvez está pensando, Saião, aí tranquilo, Jesus Cristo é o Senhor, amém. Eu já confessei isso, já falei isso. Mas não é essa a questão. Não é apenas você falar, eu acredito nisso, eu confirmo teologicamente isso. A questão é quem controla a nossa vida. Quem de fato determina. Porque eu vejo muita gente dizendo, olha, eu sou a favor dessa causa aqui. Mas você pede para a pessoa movimentar um dedo naquela direção, contribuir, o valor que seja, você descobre que a pessoa não é a favor de coisa alguma, está falando da boca para fora. Não, eu sei que a gente deve priorizar o reino de Deus, mas a pessoa faz isso assim quando sobra tempo. Ela, na verdade, não está nem aí. Então, quem você serve é aquilo ao que você se dedica.
a sua mente, o seu coração, o seu tempo maior, aquilo que você ama, aquilo que você despende alguma coisa da sua parte. Por isso você vai servir. E como é que é? Não tem jeito. Aqui você odeia um, ama o outro, se dedica a um ou acaba desprezando o outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon. E Mamon soa como a palavra, né, que tem a ver com confiar, crer, que tem a ver com esse verbo aí da raiz de amém, de aman, na língua original primeira. E aí a gente vê o desfecho de tudo muito interessante, porque os fariseus, tá vendo? Como a gente vê que o foco é religioso, que amavam o dinheiro, e aí você vê essa associação de um tipo de teologia da prosperidade indevida na época, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Claro, eles entenderam o que Jesus estava dizendo, eles estão numa outra perspectiva, estão cheios de justiça própria, inclusive estão numa posição social invejável, e por isso eles acabam aí entrando numa relação de oposição, e Jesus vira para eles e diz: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos de vocês, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E a gente então pergunta para cada um de nós: o que é que tem valor de verdade para você? Não é impressionante? Eu às vezes fico pensando na minha vida. Eu já vi gente, por causa de uma paixão, por causa de uma coisa, de um hobby amado, por causa, vamos dizer, de uma espécie de sonho de infância, de adolescência, por causa até de uma mania, como a pessoa se desdobra, como a pessoa gasta recursos, como a pessoa faz de tudo e cria todos os caminhos simplesmente para chegar ali à semelhança do que nós vimos, né, do sufoco tremendo do administrador desonesto que teve que usar toda a criatividade para se safar daquela situação. E a gente vê como aquilo que parece ser religiosidade pode estar contaminado. Quando a gente não entende quem é servo e quem é senhor, e a gente não percebe a força de Mamon e a força que pode estar por trás das nossas superficiais boas intenções. Então a pergunta para você é direta hoje: quem é o Senhor da sua vida? Quanto tempo você vai viver? Quanto recurso você tem? Quais foram os dons que Deus deu a você? O que é que você acumulou na sua vida que você sabe que não pertence de fato a você? Porque, como todo mundo, nós vamos partir e tudo que tivermos acumulado vai ficar. E a pergunta, diante da grande necessidade da missão, diante de coisas assombrosas de maldade, perversidade, de opressão, muito maior do que o quadro que a gente vê na história do homem rico, do administrador, acontece nesse mundo, e a gente vai ficar o quê? Olhando isso e dizendo: que legal, né? Deus é tão bom. Você leu o Salmo 23 hoje, né? Não, pois é, nossa, aquele hino ali é muito bonito. Não, olha, minha igreja esse ano, um tempo de férias, vai ser muito legal. Será que a gente enxerga a urgência da missão? Será que a gente quer ganhar amigos para fazer a grande festa lá? Ou será que a gente está distraído tanto com um outro Senhor que a gente talvez se sinta até uma pessoa abençoada como os fariseus, e isso não entra no radar daquilo que é importante para nós? Então, que a gente pense seriamente com Jesus hoje, que de fato, né, a gente vai saber que aquilo que tem tanta importância e valor neste mundo não tem valor para Deus. E aquilo que pertence ao reino, pertence ao Senhor, ao Mestre, ao nosso Salvador, que é semeado para a vida eterna. Uau!
isso simplesmente não tem preço. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, abençoe a nossa vida, para que a gente tenha a condição, dentro do que é possível, com toda a nossa fraqueza e incapacidade, pelo poder do Espírito de Deus, apostar na grande generosidade do Senhor que nos perdoou e com a força e o recurso que temos e que nos resta, servi-lo de todo o coração, de maneira absolutamente concreta e objetiva. Que o Senhor nos abençoe. Amém.